A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Esta é a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado José Vieira da Silva, antigo Ministro Socialista do Trabalho e da Solidariedade Social. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É repetente, mas não é porque correu mal. Da última vez que cá esteve, já foi em agosto de 2024. Fez 20 pontos. A repetência não é uma coisa necessariamente má. Pois, não. Mas neste caso é para se superar. Fez 20 pontos em agosto de 2024. Vai fazer melhoria, é isso? Não. Melhoria Como se diz no futebol, é a partir do zero. Então vamos lá. Começamos pela Aliança Atlântica. Portugal é um dos membros fundadores da NATO, que foi criada em que ano? A NATO foi criada em 1954. Quer ajuda? É melhor pedir ajuda. Não terá sido a seca, é essa? A seca? Em 54, mas acho que eram mais ou menos contemporâneas. Foi antes. Ana. Foi antes. Foi antes. Foi Então, antes, 49? sim. 4 de abril de 1949. Tendo em conta o que se está a passar entre os Estados Unidos e o Irão, e olhando para o que Trump tem dito sobre a NATO, qual é que deve ser a postura de Portugal? Deve reforçar o alinhamento com os Estados Unidos? Deve investir na autonomia estratégica da Europa? Hoje e amanhã há Conselho Europeu. Eu acho que Portugal principalmente deve estar atento, cauteloso, porque os tempos são muito incertos e acho que ninguém de bom senso pode dizer que se deve reforçar uma aliança com os Estados Unidos de Trump. Porque é de tal maneira imprevisível que o risco que se corre é muito elevado. Acho que a Europa, não sou daqueles que alinham num criticismo muito intenso à União Europeia, porque a posição da União Europeia é extremamente difícil. Num contexto, ninguém defende o regime do Irão, mas eu li há tempos um texto, alguém que dizia que era criticar Trump sem apoiar o Irão. E isso é uma opção difícil de fazer. Acho que esta intervenção é completamente irrefletida do ponto de vista da economia, da política, do mundo global. É mais um sinal de que algo não vai bem no reino do Sr. Trump. Parece muito claro que a tese de que o cérebro por trás da iniciativa está mais para os lados de Israel, para os lados de Washington. Isso parece muito claro hoje em dia. E todos vemos, infelizmente, com muita apreensão o que está a passar. Portanto, cuidado. A posição portuguesa não é uma posição fácil, obviamente, tendo em atenção a nossa inserção geopolítica, a nossa história, a nossa tradição. Julgo, no entanto, que nós podemos manter uma relação transatlântica sólida sem deixar de nos distanciarmos deste tipo de atitudes da atual administração americana. E genericamente é isso que Portugal está a fazer? Bom, eu via com mais simpatia que a posição que outros países europeus têm tomado fosse uma pessoa mais próxima desses países, Como por a exemplo? generalidade dos países. Espanha? Olha, vou dizer algo surpreendente, até a própria Itália, que se manifestou mais afastada deste tipo de iniciativas do que o governo português, que se esforça por encontrar fatores benignos neste tipo de intervenção. Eu não vejo o que é que pode resultar de bom para o mundo. Muito bem. Vamos passar à Segunda próxima pergunta. Já tem os 5 pontos. Tem Agora... dois. E os dois, Com ajuda. claro, sim, tem razão. Esta é que é para os Temos 5, o estava 49, baralhada foi. por causa disso, porque este é um nome de um filme que é muito utilizado em muitas circunstâncias. Pergunto-lhe quem realizou o filme Este País Não É Para Velhos. Até lhe dou uma pista, sem ajuda. Quem foram os realizadores? Os realizadores só podem ser os irmãos É verdade. Os irmãos? Coen. Exatamente. Exatamente. Foram Boa os pista. irmãos Coen. Foi uma boa pista sem ajuda. Podia ser os irmãos Marx. Podia, mas é mais recente. É mais Ou os recente. Brothers. Não, foram mesmo os Coen. Isto agora para falarmos do grande assunto do momento. O José Vieira da Silva está esclarecido em relação à reforma antecipada de Mário Centeno.
Não tenho informação privilegiada acerca disso. Não tem. Não conheço os cálculos. Mas a que tem, não sendo privilegiada, chega-lhe para não ter dúvidas ou gostava de perceber melhor como é que funcionou este entendimento para a saída de Mário Centeno do Banco de Portugal? Todos temos alguma curiosidade de saber o que é que levou o Banco de Portugal a acreditar no que vem na comunicação social. Não falei com o Mário Centeno sobre isso. O que é que levou o Banco de Portugal a fazer uma proposta aparentemente de forma antecipada, não conheço muito bem. O Fundo de Pensões do Banco de Portugal não está integrado nos regimes públicos de segurança social, portanto eu nunca tive contacto. Isso logo à partida é uma questão saudável, termos o Banco Central fora do regime geral da ação social. Já não está. Não, até 2009 estava. Sim, exatamente. Estava, e depois houve um acordo tripartido com as empresas bancárias, os bancos, os sindicatos bancários e o governo, eu estava no governo nessa altura, para que se descontinuasse os fundos de pensões como instrumento único de proteção social dos trabalhadores bancários. Isso acabou. Obviamente que se mantiveram aqueles que já estavam, para trás se mantiveram. E Mário Centeno vem daí, portanto são direitos adquiridos antes de 2000. E depois foi criada, e já muitos bancos que o fazem, como aliás outras empresas, um mecanismo complementar. Ou seja, os novos trabalhadores da banca já são trabalhadores da Segurança Social e, se houver na negociação coletiva acordos para haver um regime complementar, tem. Mas é isso que passou. Portanto, a Caixa de Previdência, chamamos assim, dos bancários, deixou de existir como tal. Não conheço muito bem se o Banco de Portugal, que é sempre o Banco de Portugal é uma espécie de unicórnio, portanto é algo que funciona. E que compara com os outros bancos centrais da Europa. Acho que sim, que a tendência é essa. Agora, os passos concretos, não sei, não quero entrar aqui em especulações se a iniciativa do Sr. Governador do Banco de Portugal foi, como alguns dizem, foi justificada ou influenciada por um espírito de algum receio da partilha de instalações com o seu antecessor. Compreendo que não seja agradável. A situação pode ser incómoda. Mas se for essa a razão, parece-me não será a razão mais adequada. Mas também compreendo que para Mário Centeno ficar no banco havendo essa hostilidade seria difícil, mas não tenho muita informação. Acha que Mário Centeno ainda tem futuro político? Só ele é que sabe. Ainda tem idade para isso, não é? Especialmente com o aumento da esperança de vida. Portanto, sei lá, agora dizem que com alguns novos medicamentos a esperança de vida vai disparar outra vez. Mas não é por isso, é pelo capital político que conquistou enquanto Ministro das Finanças. Ministro das Finanças, enquanto Governador do Banco de Portugal, Presidente do Eurogrupo, é uma personalidade com uma muito elevada empatia popular. Portanto, é uma coisa que até surpreendeu muita gente, inclusive a mim, mas de facto Mário Centeno é uma pessoa que consegue uma ligação com o povo ou com o eleitorado muito fácil. Normalmente isso não acontece com os ministros das Finanças, são menos populares. Não. Aliás, basta olharmos no passado e acho que isso aconteceu poucas vezes. E foi relativamente surpreendente, porque ele não tinha uma formação política, ou não tinha uma prática política no sentido mais tradicional muito intensa, e quando veio para o governo, e eu tive uma participação ativa e direta, porque fui eu que falei com ele a pedido de António Costa para ele sondar sobre a possibilidade de vir a encabeçar um grupo de construção do cenário macroeconómico, e portanto acompanhei desde aí e tenho uma relação pessoal muito boa com ele, eu gosto muito dele e acho que eu espero que ele espero principalmente que o potencial que ele tem de reflexão, de capacidade de tomar decisão e com uma muito reforçada capacidade de ouvir os outros que ele ganhou ao longo destes anos, e isso é uma qualidade inestimável. Espero que ele possa potenciar. Agora, onde não sei, só ele. Pois, a questão do onde, ele já foi Ministro das Finanças, foi Governador do Banco de Portugal, foi dado como possível candidato presidencial da área do PS, foi dado também como possível substituto de António Costa à frente do Governo. Sim. O que é que uma pessoa com este perfil e com este currículo só pode ser para um desses cargos, não? Podia ser treinador do Benfica, que ele é um grande benfiquista. É um dos pontos que eu divirjo profundamente dele. Mas a sua pergunta faz todo sentido, não sei. Primeiro precisava de ser militante de um partido, aparentemente, não é? Sim, obviamente que essas realidades são realidades mutáveis. Sim, resolve-se rapidamente. Também ele não foi, portanto, foi Ministro das Finanças, que é normalmente o segundo lugar mais importante de um governo, ou pelo menos do ponto de vista prático, é um dos lugares. Claro. Ele foi, como aliás, é uma já aconteceu com várias pessoas.
Sousa Franco não era militante do partido quando esteve no governo. Aliás, há uma tendência, a meu ver, que não é muito saudável, de algumas pastas, normalmente as finanças, se achar que elas resultam beneficiadas se quem lá vai foi independente. Não, os independentes não são melhores nem piores do que os mesmos partidos. Em tendência são as mesmas pessoas que fizeram opções diferentes, muitas vezes por questões completamente casuísticas. Ou acabaram por entrar no partido ou acabaram por não entrar. Mas há é um pouco estranho, porque há hoje em dia fala-se muito de que a partidarização, os partidos colonizam o regime, mas o que nós temos é muito a colonização por independentes. Ser independente dá logo mais 5 pontos na vossa avaliação para ser membro do governo. Nem é preciso responder certo, basta dizer que se é independente. Isso não me parece muito saudável, mas pronto, é uma característica. É um sinal dos tempos. Muito bem, agora vamos falar de pessoas não independentes nessa lógica dos partidos. Tivemos presidenciais há pouco tempo. Em quantos distritos é que André Ventura foi o candidato mais votado na segunda volta? Na segunda volta em nenhum. Em nenhum. Esta tinha rasteira. Mas a Vera da Silva não caiu na rasteira. Não sei. Maioria absoluta de António José Seguro. Ficou surpreendido com a vitória tão alargada de Seguro? Na sequência da primeira volta, não. E na primeira volta ficou? Surpreendeu-me um pouco. Surpreendeu-me um pouco os resultados tão baixos de alguns candidatos, em particular de Marcos Mendes. Isso foi uma surpresa e contribuiu de forma muito clara para a segunda volta que tivemos. Penso que surpreendeu toda a gente. Não fiquei muito surpreendido com a evolução nas sondagens e depois na votação do Almirante, né? Não sei nada das coisas das tropas, não sei nada já ia chamar general, mas não fiquei surpreendido. Acho que isso era mais ou menos expectável, porque a política tem os seus quês, né? Portanto, e eu acho que ele nem sequer fez uma má campanha. Não me parece que tenha dito muito disparate. Sobre alguns assuntos foi das pessoas mais assertivas. Sobre o sistema de justiça, sobre a questão internacional, foi a intervenção mais assertiva, o que estava a passar, mas obviamente não tinha as qualidades que o povo acha que se deve ter numa eleição destas. E, portanto, logo 2 candidatos que se antevia que pudessem disputar a segunda volta, acho que logo de partida se percebeu que não havia eleição à primeira, portanto, claudicaram. E não foram obliterados, porque o Sr. Trump é que gosta dessas problemas, claudicaram e depois disso, eu acho que aquilo que os franceses chamam a disciplina republicana, portanto, que existiu com transferências muito relevantes, quase esmagadoras de votos dos candidatos do centro e do centro-direita e da esquerda, para António José Seguro foi, eu acho, uma manifestação de enorme vitalidade da nossa democracia e de sabedoria do eleitor. E enorme vitalidade do centro? Eu não diria tanto isso, porque são eleições presidenciais que se explicam por si próprias. O que revelou foi que os partidos têm, isso sempre aconteceu na sociedade portuguesa, ao contrário do que se pensa, têm uma muito menor capacidade do que por vezes se pensa de condicionar o eleitorado. Portanto, mesmo com posições que objetivamente não favoreciam o voto em ninguém, por parte da liderança do PSD, nomeadamente, do partido do governo, o eleitorado não quis saber. Foi votar naquilo que considerava que era. É claro que também é muito importante ter havido uma muito esmagadora posição de figuras da sociedade portuguesa, de políticos. Isso surpreendeu de alguma forma? Cavaco Silva, por exemplo, para não dar outros exemplos? Não, isso não me surpreendeu. Não ficar em silêncio. Isso não me surpreendeu. Claro, também não teria achado estranho que Passos Coelho tivesse mais seguidores naquela sua gestão de silêncio que depois se transformou numa verborreia. Mas não me espantava que mais pessoas tivessem essa posição. Mas eu compreendo. As pessoas, principalmente aquelas que têm experiência política, experiência do que é ser parte da União Europeia, do que são as dificuldades e as exigências de um regime democrático, têm uma leitura muito mais crítica do extremismo de direita, do populismo, que têm alguns agentes políticos que tentam normalizar aquilo que dificilmente é normalizável. Eu acho que não é de todo, porque uma posição política como é a de André Ventura e do seu grupo e do seu partido, que tem como uma espinha dorsal a prática da mentira, não é reformável, não é normalizável. A mentira como sistema
E se convidasse alguém para fazer aqui uma lista das mentiras políticas, não estou a falar de coisas pessoais que não conheço, mentiras políticas sérias que foram ditas por André Ventura, escritas e publicadas nas redes ao longo destes anos, tinham que reservar provavelmente um dia inteiro para conseguir elencá-las. Ora, isso é uma forma que é muito perniciosa à vida em coletivo, em democracia, portanto o povo sabe isso e foi votar. E votou de acordo com isso. José Vieira da Silva, vamos para a quarta pergunta e vamos aqui para uma área que é a sua área, por assim dizer. A Ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, é irmã de uma conhecida escritora portuguesa. Quem é essa escritora? Pinto. Margarida Rebelo Pinto, meio nome. É Margarida Confesso Rebelo que Pinto. conheço mais a obra da Ministra do que a obra da escritora. Eu não vou perguntar sobre a obra da escritora, sim. pergunto-lhe sobre a obra da Ministra. Agradeço. A obra da Ministra surpreendeu-me negativamente. Tenho que dizer, como dizia alguém, com toda a frontalidade, tenho que dizer que me surpreendeu negativamente. Conhecia com alguma proximidade quando tive funções governativas, porque ela é uma prestigiada académica, com intervenção em áreas, por exemplo, ligadas ao direito do trabalho e às questões da igualdade. E eu não previa, pensei que era uma boa escolha no quadro da Aliança Democrática. O que é que a surpreendeu negativamente? Surpreendeu, que surpreendeu? Não vou usar uma palavra que não gosto de usar, uma soberba. É uma palavra do português clássico que quer dizer arrogância. Arrogância e uma imagem de superioridade sobre os outros. Pensar que ser um académico, por muito bom que seja, se transporta imediatamente para a política é um erro que já pagámos caro muitas vezes. Porque o exercício da política é um exercício que não tem muitas parecenças com o exercício académico. Nomeadamente porque o exercício académico é um exercício muito hierárquico, ao contrário do que se possa pensar. As universidades são instituições muito hierarquizadas, com uma autoridade muito estabelecida. A política é muitas vezes o jogo, no bom sentido, de encontrar respostas que, mais do que gerar acordos, é afastar desacordos. Eu tive muita experiência na concertação social, participei em 8 ou 10 acordos de concertação, ou acordos de concertação, e o objetivo era encontrar uma solução face à qual ninguém estivesse em desacordo profundo. Desacordos há sempre, mas essa não é tanto o que é que estamos todos de desacordo, se calhar não chegávamos a lado nenhum, mas não pôr na legislação algo que fira significativamente uma das partes. E a Ministra só tem feito isso. A Ministra tem revelado incapacidade para o diálogo? Sem nenhuma dúvida. Aliás, penso até que se está a assistir com demasiada tolerância a esta atuação de retirar da concertação social a negociação e fazê-la no gabinete da Ministra. Simbolicamente e politicamente é um erro. Do ponto de vista estratégico. Mesmo com a posição de princípio da CGTP? A CGTP já votou acordos. Mas este disse logo que não valia a pena negociar, que era... só havia uma forma mas os outros parceiros não a querem ouvir. A CGTP não é uma organização qualquer, é a organização que tem mais sindicatos que negociam nas empresas, nos setores, fazem acordos com os patrões, com o setor patronal. Portanto, quando o Sr. Primeiro-Ministro vem identificá-la com um partido de extrema-direita, está a cometer um erro, porque há muitas centenas de milhares de trabalhadores que se revêem naquela prática sindical. Podem estar errados, eu penso que, no que toca à concertação social, normalmente estão errados. E isso seria muito mais útil que participassem mais ativamente, mais positivamente nos acordos. Mas eu acho que, até para os outros parceiros, ouvir sistematicamente a posição da CGTP é útil. É útil para perceber, para antecipar, para saber... O que é que podem contar do outro lado? O que é que podem contar? E, por exemplo, há o GTM, e, portanto, conhecer qual é a posição do... Muitas vezes a posição do GT resulta mais sólida, mais aprofundada, mais forte até, por se conhecer com detalhe a posição da CGTP. Nunca senti nenhum problema, nem dos governos em que participei, nem do setor patronal, em que a CGTP estivesse presente. Portanto, acho que é uma atitude de prepotência
que eu acho incompreensível. Muito bem, Vieira da Silva. Vamos para a última questão, com pouco tempo já, 17 pontos, portanto, esta é facílima. Sim, então. portanto vai superar os 20 de agosto de 2024. Acho que sim, vai ver. Olha, quantos juízes é que estão em falta no Tribunal Constitucional à espera de votação e nomeação da Assembleia da República? Acho que são 3. Aqui sempre 3. Bem. Entende esta incapacidade da Assembleia da República em chegar a consenso para Entendo. os constantes? Sinceramente entendo. Porque o que está em causa é algo muito relevante. Nós temos uma prática, há um artigo que Vital Moreira escreveu no seu blog, suponho que se chama Causa Nossa, muito interessante, porque as leis, isso vale muito para as questões laborais, não só apenas o que está escrito, mas também as normas em que as forças vivas juntam ao que está escrito. E há uma prática tem a ver com a natureza da nossa Constituição. A nossa Constituição foi forjada e todas as revisões foram feitas num amplo consenso programático do campo democrático, nomeadamente incluindo os 2 maiores partidos, mas não só. Houve vários outros partidos que votaram em diferentes momentos favoravelmente a Constituição às revisões. Ora, aquilo que me parece que pretende o PSD é alterar significativamente a prática da escolha dos juízes para o Tribunal Constitucional. Dirão que, mas é para fazer respeitar a nova configuração da Assembleia. Mas não é o Governo que diz que há 3 blocos na Assembleia? Ainda ontem disse. E, portanto, cada bloco deve ter um dos novos 3 juízes. É uma solução. É uma solução. Mas depois há quem faça contas, há aqueles que já estão no Tribunal Constitucional e mais estes nessa lógica. E veja que o PS, os da área do PS, se quiser, acabam por ser mais do que das outras áreas. O que também é desequilibrado face à configuração atual do Parlamento. Mas qual é o medo? Qual é o medo que algumas forças políticas têm de uma configuração do Tribunal Constitucional? Os juízes do Tribunal Constitucional não são militantes dos partidos. Eu conheço alguns. Não de forma muito próxima, são pessoas independentes, são pessoas com autonomia. Podem ter uma interpretação da Constituição que aqui ou acolá diverge. Mas, na essência, isso não acontece. Nós já tivemos, por exemplo, no período da Troika, houve vários acordos do Tribunal Constitucional que foram votados por uma ampla maioria de juízes que pertenciam a famílias políticas, foram indicados famílias políticas diferentes. E isso não condicionou imediatamente o seu voto. Em períodos, eu já vi propostas de lei que eu subscrevi, contribuí a aprovar, por exemplo, na legislação laboral, chumbadas por juristas que foram indicados pelo Partido Socialista. Olha, por exemplo, sobre a questão dos processos de despedimento, coisas tão importantes quanto isso. Portanto, eu acho que, escolhidos com critério, nós temos que confiar na capacidade, na independência dos juízes. E, por outro lado, E para concluir, José Vieira da Silva, deixe-me uma pergunta. Faz sentido que, no respeito pela distribuição do que é hoje a sensibilidade política e a posição política dos portugueses, os deputados votem a escolha para o Tribunal Constitucional de alguém proposto por uma força política que é manifesta, claramente, expressivamente contrária à Constituição? Deixo essa pergunta e lembro aquela velha frase de qualquer coisa como ter a raposa dentro do galinheiro. Eu pessoalmente não me choca nada que haja aqui uma posição de respeito democrático, mas por que não o PSD respeitar as maiorias e ter um juiz indicado por pela Iniciativa Liberal e outro Partido Socialista? Faria muito mais sentido. José Vieira da Silva, foram 22 pontos. À terceira, vão ser os 25, vai ver. Quando tiver os 25, oferecem-me um lugar aqui cativo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado.